Aqui a gente tem um exemplo da distribuição eletrônica para um átomo neutro. O que é um átomo neutro? O átomo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Ou seja, esse elemento aqui é o elemento sódio. Seu número atômico é 11. Como ele é considerado como um átomo neutro, a mesma quantidade que ele tem de prótons, ou seja, de cargas positivas, ele também terá de cargas negativas, os elétrons. Dessa maneira, o átomo fica neutro, fica equilibrado. Não tem nenhuma carga a mais ou a menos. Então, aqui a gente tem 11 prótons e 11 elétrons. Para fazer a distribuição eletrônica para esses 11 elétrons, a gente vai seguir o diagrama de Linus-Pauling. A sequência de distribuição para o diagrama de Linus-Pauling revela que a gente tem que fazer a distribuição em diagonal. Então, olha só, vou começar aqui pela primeira setinha, 1s2. 1s2. Depois, eu vou seguir para a segunda setinha, que passa no subnível 2s2. Até aqui, eu tenho quantos elétrons? Você sempre vai contar esse número aqui que parece um expoente. Esse número maior, que está antes do subnível, indica a camada. Ela não deve ser considerada para a quantidade de elétrons. Quando você quer saber quantos elétrons tem, você tem que olhar para esse número que parece um expoente. Então, 2 com 2, 4. Até aqui eu só tenho 4 elétrons distribuídos. Eu tenho que distribuir até chegar nos 11. Então, eu vou seguir. Da segunda setinha, eu vou partir para a terceira, que começa no 2p6. Do 2p6, ela vai para onde? 3s2. Vamos conferir quantos elétrons a gente tem até agora. 2 com 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Repara que o número de elétrons aqui passou. Eu tinha que distribuir para 11. Quando é assim, o que você pode fazer? O número em que você parou a distribuição, ele sempre pode ser menor. Ele nunca vai ser maior. Sempre pode ser menor do que aquele que está ali. Então, se aqui eu tenho 2, eu posso diminuir e colocar 1. Dessa maneira, eu vou encontrar que aqui eu tenho 11 elétrons. Então, eu acabei de fazer a distribuição para o átomo de sódio. Outro dado importante é sobre a camada de valência. O que significa camada de valência em um átomo? Camada de valência é a última camada que um átomo tem. Então aqui repara que a gente tem a camada 1, a 2 e a 3. Qual é a última camada no átomo de sódio? A 3. Então essa é a camada de valência. Camada de valência é sempre a última camada. Por que é importante eu conhecer a camada de valência? Porque todas as ligações são feitas na camada de valência. Então, a necessidade do sódio se ligar ao cloro para formar o sal de cozinha é explicado por meio da camada de valência do sódio e do cloro. Então, é por isso que você precisa identificar essa última camada. A gente vai fazer mais um exemplo da distribuição eletrônica para um átomo neutro. Agora, a gente vai usar o átomo de selênio. O número atômico do átomo de selênio é 34. Isso significa, então, que ele tem 34 prótons, 34 cargas positivas e 34 elétrons, 34 cargas negativas. Ele é considerado como um átomo neutro, porque em volta do símbolo do elemento não tem nenhuma carguinha. Quando não tem nenhuma carguinha, a gente considera esse átomo como um átomo neutro. Então, a mesma quantidade de positivo será de negativo também. Vamos fazer a distribuição para esses 34 elétrons. A gente vai começar na primeira setinha, 1s2. Depois, a gente vai para a segunda setinha, 2s2. Depois, a terceira setinha, que começa no 2p6. Opa, deixa eu corrigir aqui. No 2p6 e vai para o 3s2. Terminou essa setinha, a gente vai para outra setinha, a quarta, que começa no 3p6 e vai para onde? Depois do 3p6, 4s2.
Vamos ver quantos elétrons eu já tenho distribuído aqui? Lembra que você sempre vai contar os expoentes. Então, ó, 2 com 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Com 6, 18. Mais 2, 20. Não se conta esses números que vêm aqui, porque eles representam as camadas. Os elétrons estão aqui no expoente, ok? Então, até aqui eu tenho 20. Tem que continuar até dar os 34 que o selênio tem. Parei no 4s2, né? Então, dessa setinha, eu vou seguir para a próxima, porque essa aqui terminou, vou para a próxima setinha. Começa aonde? 3D10. Do 3D10, ela vai para onde? 4p6. Se eu coloco 4p6 aqui, olha só, quantos elétrons eu vou ter? Até aqui eu tinha 20, né? Você pode contar de novo para conferir, tá bom? Mas eu me lembro bem e aqui a gente tinha 20. Quando eu fui para o 3D10, passei a ter 30. Venho para cá na minha sequência, tenho 6, né? Então 30 mais 6, 36. Repara que agora o número passou. Eu tinha que fazer a distribuição para 34 e agora eu tenho 36. Então, quando for assim, você pode trocar esse valor onde você parou a distribuição por um número menor. Então, aqui, para dar os 34, eu posso trocar o 6 e colocar o 4. Você não pode trocar o 6 por 7, porque se você troca o 6 por 7, você está extrapolando a capacidade do subnível. Então, se estão faltando 7, você coloca 6 no 4p6 e 1 aqui no próximo. Então, você não pode colocar a mais do que a capacidade máxima de cada subnível, mas você pode colocar a menos. Então, aqui eu tenho a distribuição para os 34 elétrons do selênio. A camada de valência do átomo de selênio é a última camada, é a camada 4. Então, essa daqui é conhecida como camada 4. Existe um outro dado muito importante na distribuição eletrônica, que é conhecer o subnível mais energético do átomo. Qual é o subnível mais energético do átomo de selênio? É aquele onde você para a distribuição. Aqui, a gente parou a distribuição aonde? No 4p4. Então, esse aqui é o subnível mais energético do átomo de selênio, ok? Nesse exemplo, a gente vai fazer distribuição eletrônica para o átomo de ferro carregado. Aqui, a gente não tem mais um átomo neutro. Isso porque começou a aparecer uma carguinha do lado do símbolo do elemento químico. O que essa carguinha indica? Indica para nós que nós temos um íon, ao invés de termos um átomo neutro. Quando a carguinha que aparece for positiva, a gente tem um átomo que perdeu elétrons. Ou seja, ele perdeu cargas negativas e por isso ficou com algumas cargas positivas a mais. Quando a gente tem um átomo que aparece com carguinha negativa, isso indica que ele ganhou cargas negativas. Olha só, pode parecer um pouco confuso, né? Mas um átomo, ele sempre vai ter a mesma quantidade de prótons positivos e elétrons negativos ali na sua constituição. Isso torna ele um átomo neutro. Mas acontece que os elétrons podem sair da eletrosfera ou entrar na eletrosfera. Então você pode ou ganhar cargas negativas ou perder cargas negativas. No caso em que o átomo perde essas cargas negativas, ele vai ficar com positivos a mais. Então é o caso do ferro. Ele tem duas cargas positivas a mais. Isso indica que ele perdeu duas cargas negativas. Se aparecesse aqui um íon com valor negativo, estava indicando que ele estaria ganhando cargas negativas a mais. Isso acontece porque os elétrons, eles podem sair ou entrar mais facilmente na eletrosfera. Os prótons e os nêutrons não costumam sair do núcleo. Se isso acontecer, a gente tem um fenômeno conhecido como radioatividade. Então, as trocas, perdas ou ganhos
sempre vão acontecer na eletrosfera, sempre vai acontecer com os elétrons. Por isso a gente tem os íons. Para fazer a distribuição eletrônica para os íons, você deve seguir basicamente duas regrinhas. A primeira delas é fazer a distribuição como se esse átomo fosse um átomo neutro. E a segunda regrinha é retirar ou adicionar esses elétrons na camada de valência. Então vamos seguir o primeiro passo para poder fazer a distribuição para esse elétron aqui. Para esse átomo aqui. Vamos lá. Como ele tem 26 prótons e eu vou considerar inicialmente que ele é um átomo neutro, então ele vai ter também 26 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica para esses 26 elétrons, eu vou passar aqui na primeira setinha, vou achar que eu tenho um S2, na primeira setinha. Na segunda setinha, 2S2. Na terceira setinha, 2P6, depois o 2P6 vai para o 3S2. E aí, até aqui, a gente tem 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Ainda está faltando um pouquinho mais para inteirar os 26, né? Então, eu vou continuar a minha distribuição. Terminei essa setinha, vou para a próxima. 3P6, do 3P6 vai para onde? 4S2. Até aqui eu tinha 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então já estou chegando perto. Vou passar para a próxima setinha, 3D, 10. Só que se eu coloco 10 aqui, esse número vai superar os 26 elétrons que eu preciso distribuir. Então, você pode trocar por um número menor. Então, você sempre pode trocar aquele subnível que você para a distribuição por um número menor para poder inteirar os que você precisa distribuir ali. O número que vai dar certinho aqui para inteirar os 26 elétrons é o 6. Então, fica 3D6. Só que esse átomo não é um átomo neutro, ele é um íon. E essa carga positiva aqui indica que ele tem 2 prótons a mais, ou seja, indica que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, esses 2 elétrons serão perdidos aonde? Na camada de valência. Qual que é a camada de valência aqui? A última. Então, essa camada 4, que é a camada de valência, é nela que os elétrons serão ganhados ou perdidos em todos os íons. Então, aqui, como perdeu 2 elétrons, a gente vai perder essa camada de valência aqui. A distribuição para esse íon, ferro 2+, vai ser essa daqui.